E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CA, hoje eu vou aplicar o método das malhas em um circuito com duas malhas, ou seja, vou utilizar o método de Maxwell para obter as correntes e as tensões em cada um dos meus elementos. Vamos lá? Bom, tenho aqui então um circuito com duas malhas e eu quero obter a tensão e a corrente em cada um dos meus elementos utilizando aqui o método das malhas. Tenho aqui uma fonte de 10 volts RMS, frequência de 60 Hz, 320 graus a fase, um resistor de 8 ohms, um capacitor de 191 microfarad, um resistor de 4 ohms, outro de 6, um indutor de 27 mH e uma segunda fonte de 12 volts eficaz, também 60 Hz, com uma fase de 10 graus. Bom, então se você está procurando pelo método de Maxwell, eu vou supor que você já conhece como transformar um capacitor indutor nas suas respectivas reatâncias. Então o capacitor de 191 microfarads na frequência de 60 Hz se transforma numa reatância de 13.888 ohms. O indutor de 27 mH se transforma numa indutância reativa de 10.179 ohms. E se você já conhece a reatância, você também sabe que tem que transformar a reatância em impedância. E com isso, o capacitor se transforma então, adicionando o menos J, que é uma fase de menos 90, 13.88, e no indutor é o mais J, o número complexo, que representa aqui um ângulo de 90 graus. Mais J e menos J é quando trabalhamos com a coordenada retangular e com o ângulo de 90 é quando trabalhamos com coordenadas polar. O próximo passo é você também unir elementos. Então, em cada ramo, nós vamos juntar os elementos para simplificar aqui o nosso desenvolvimento das equações. Então nós temos em um determinado ramo a resistência R1 mais a impedância ZC. Neste ramo aqui apenas R2. E neste ramo central, no ramo que fará parte das duas malhas, nós teremos aqui R3 mais a impedância indutiva. Substituindo os valores, então nós teremos uma parte real, resistiva, e uma parte imaginária. Neste caso do Z1, capacitiva, e no caso do Z3, uma parte real, resistiva, e uma parte imaginária que corresponde aqui à parte indutiva. Passo 1. Escolha das correntes arbitrárias e indicação das tensões, ou seja, identificação das polaridades de acordo com essas correntes arbitrárias. Então, assim que você já arranjou todo o seu circuito nas reatâncias, impedâncias, agora você simplificou a forma de você olhar para esse circuito aqui com duas malhas. Neste caso aqui eu vou escolher tanto a malha da esquerda quanto a malha da direita, com as correntes em sentido horário. Com isso eu terei as polaridades identificadas seguindo a regra de que a corrente entra no polo positivo do elemento passivo e sai pelo polo negativo. Então nos indutores, capacitores, resistores, impedâncias de modo geral, a corrente ela entra no lado positivo e sai no negativo. Entra no positivo, sai no negativo. Observe que Z3, como eu escolhi as duas malhas com sentido horário, na malha da direita o positivo vai estar indicado para baixo, e na malha da esquerda o positivo estará identificado para cima. Eu costumo utilizar também a notação das setas, identificando a polaridade das minhas tensões em cada um dos meus elementos, o que me facilita fazer a montagem das minhas equações. Um detalhe importante é que fonte de alimentação independente do sentido de corrente que você tiver adotado, mantenha sempre a regra do polo positivo, a cabeça da seta, e o polo negativo do outro lado. Passo 2. Aplicação da lei de Kirchhoff para tensões. Bom, então agora, se você já escolheu sua corrente, identificou a polaridade das tensões em cada elemento, você tem que aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão. Basicamente, você tem duas formas de enunciar a lei de Kirchhoff. A tensão da fonte tem que ser igual à soma das tensões que se distribuem pela malha. Se você olhar pela polaridade que você identificou para a malha da esquerda, você tem quatro elementos. E1, que é a tensão da fonte, V1, tensão sobre Z1, V31 e V32. Da mesma forma, você terá quatro combinações para a malha da direita. Eu costumo utilizar a partir da notação de setas, setas no sentido horário e no sentido anti-horário. Então, se eu girar na minha malha com a fonte E1,
E1 está desse lado, está rodando no sentido horário. V1 e V31 estão contrário, por isso que eles estão do outro lado do igual. V32 está no mesmo sentido de E1, então por isso que ele aparece somando aqui. Aplicando a mesma ideia aqui na malha da direita, nós vemos que E2, V2 e V32 estão no mesmo sentido, e já V31 está em oposição, às outras tensões. Por isso nós temos essa diferença aqui nas equações. E você fazendo aqui o arranjo dessas equações, colocando as tensões da alimentação do lado direito e essas outras tensões do lado esquerdo, nós geramos aqui então duas equações, e essas equações é que serão a base para a montagem do nosso sistema, que nos dará a solução deste circuito com duas malhas. Passo 3. Aplicação da lei de Ohm e arranjo do sistema. Então, se você já definiu arbitrariamente as suas correntes, indicou a polaridade das suas tensões, construiu o seu sistema de equações de malha, você deve agora aplicar a lei de Ohm a cada um dos seus elementos para então substituir nas equações e gerar o seu sistema de equações. Então, para V1 nós teremos a corrente I1 vezes Z1. Para Z2 nós teremos V2, que é Z2 vezes I2. Na impedância Z3, que é comunitária às duas malhas, nós teremos duas tensões, o efeito da malha da esquerda e também da malha da direita. Então será Z3 vezes I1 na malha da esquerda e Z3 vezes I2 na malha da direita. Temos que substituir todos esses V's nas nossas duas equações. Fazendo esta substituição e já fazendo também aqui o arranjo, nós chegaremos a um sistema em função de I1 e I2, duas equações, e cada uma delas estará multiplicada por um conjunto de impedâncias. Essas impedâncias Z1, Z3 e Z2, elas já têm os valores que foram determinados anteriormente. E1 e E2 são as tensões da fonte, também têm os seus valores dados. Então, se nós substituirmos Z1, Z2 e Z3 nessas duas equações, e este passo aqui é opcional, tá? No enunciado do problema, as tensões foram informadas na coordenada polar, um valor eficaz, e também uma indicação do grau da sua fase. Eu vou transformar de coordenada polar para coordenada retangular, tanto a minha tensão é 1 quanto a tensão é 2, porque eu vou te mostrar mais a seguir uma ferramenta para a solução de sistema de equações utilizando números complexos em coordenadas retangulares. Então, substituindo Z1, Z2, Z3, E1 e E2 no nosso sistema de equações, chegaremos então a este pequeno, grande conjunto de duas equações formando o nosso sistema para a corrente I1 e I2. Então nós temos aqui um número complexo multiplicando I1 mais um número complexo multiplicando I2 igual a um número complexo que representa aqui a nossa fonte de alimentação E1. Na segunda equação, temos um número complexo multiplicando I1 mais outro número complexo multiplicando I2 igual a um número complexo que corresponde à nossa segunda fonte de alimentação, a nossa fonte E2. Passo 4. Resolver o sistema. Então você tem este pequeno sistema para ser solucionado. Você pode resolvê-lo na mão, sim. Você pode aplicar regras de matriz inversa, regra de Cramer, eliminação gaussiana, utilizar uma calculadora de engenharia, algum software matemático, tipo MATLAB, Scilab, calculadoras de engenharia do tipo HP, ou você pode também, hoje em dia, graças a Deus, aplicativo de smartphone. Um aplicativo bastante interessante é este aplicativo aqui, o Matrix Calculator, Gaussian Elimination Cramer. Então ele resolve sistemas de equações utilizando a regra de Cramer, matriz inversa, e muito simples de ser utilizado, com um pouquinho de paciência você monta o sistema e obtém a resposta, e ainda ele te mostra passo a passo de como ele chegou à solução. Vamos ver então a aplicação deste Matrix Calculator na solução do nosso problema. Bom, galera, com relação ao método das malhas, o método de Maxwell aplicado aí, de forma numérica, com valores,
era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, na primeira parte, eu te mostrei como equacionar. Agora, nessa segunda parte, eu te mostrei como substituir os valores, né, dos seus elementos, né, das suas reatâncias, resistências, impedâncias, né, e te indico, né, este aplicativo aí, o Matrix Calculator, para você resolver o seu problema. É isso que eu vou fazer no próximo vídeo, né, a terceira parte que vai completar aqui esta análise aqui, né, do método das malhas. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até a terceira parte, pessoal.